Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso primeiro programa, nosso primeiro Polêmica Espírita do ano de 2025. E na contagem geral, este será o nosso 109º programa. E como não poderia deixar de ser, vamos aqui cumprimentar o nosso parceiro desde sempre, Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Cláudio Pecorari. Boa noite, Shirley. E boa noite, Isabel Rubatino. Eu te perguntar uma coisa, Isabel, fiquei curioso. Eu conheço um Rubatino aqui em BH, que ele frequenta o grupo Sheila. Você é parente dele? Porque o sobrenome é estranho, né? Não é comum, né? Aí se fosse é Don't Talk. Então hoje nós vamos ter uma live assim, para lá de polêmica, né, Arthur? Essa aqui, complicada, porque certas obras do meio espírita são muito... precisa de análise, a verdade é essa. Na análise que a gente, à medida que a gente faz, o Zé Passini fez várias análises de obra desse suposto espírito e nós estamos pegando alguma coisa para passar para vocês, né? Mostrar que eu, na minha opinião, assim, pelo que eu vi, eu acho que o Arthur também chegou a essa conclusão, que esse tal do Dr. Inácio de Bacelli é de Bacelli mesmo, não é o Dr. Inácio Ferreira, não, entendeu? Não tem nada a ver com ele, não, tá certo? Então vamos lá. Exatamente, Paulo. E ao tomar conhecimento, né, desses livros, a gente começa a entender, né, Paulo, onde é que vem tanta fake news, né, como se diz hoje em dia, tanta fantasia, tanta informação que a gente vê claramente, né, que são equivocadas, tanto do ponto de vista doutrinário, como também essas tentativas de dizer quem foi quem em outra encarnação. Parece que esses livros aí, né, têm sido a fonte de boa parte, né, Paulo, dessas informações equivocadas, né? Infelizmente, o que eu percebo em algumas situações, Arthur, e aí, obviamente, eu posso estar enganado, que as pessoas aproveitam do nome de Chico. É. O nome de Chico vende, o nome de Chico dá ibope, dá like, e vai para aí fora, então você aproveita, porque tá certo? Inclusive o próprio Chico disse, ó, o que eles dizem que eu disse, eu não disse, tá? Entendeu? Ele já tá prevendo que tem nada a ver, cara. Tem nada a ver. Exato, exatamente. O pessoal ainda surfando, né, na imagem aí de Chico Xavier, né? O que é uma pena, né? Porque realmente... Bem, então vamos iniciar aí os nossos trabalhos da noite de hoje, lembrando que este não será o nosso único programa sobre esse tema, tá? Porque realmente é muito material que precisa ser analisado. Então, vamos lá, vamos iniciar. Bem, então essas são fotos, né, melhor dizendo, do doutor Inácio Ferreira, né? Do lado direito, uma foto em preto e branco, um pouco mais antiga, ele era um pouco mais novo, né? Porém já com uma idade lá pelos seus 60 anos. E aí à esquerda, já uma foto colorida, quando ele já estava com uma idade já bem avançada, uns 70 anos por aí, né? Então, só para vocês terem quem não conhece, né, os menos antigos no movimento, tá aí uma... Caiu de novo. Antes de entrar já tinha caído. Aproveitando, damos boa noite aqui ao nosso amigo Rosário Rezende e José Oscar da Silva Lopes. Vamos aguardar o Arthur retornar, porque na noite de hoje ele ficou de desenvolver a live, né? E na próxima semana espero que seja eu. Já tenho o material mais ou menos preparado. E nós vimos que é muita coisa e não dá para fazer uma vez só, né? Então, no mínimo duas, não tem jeito, né? Então nós vamos tentar separar uma parte para ele, que é hoje, e na semana não, daqui a 2 semanas eu completo com a parte. O foco dele vai ser um e o meu foco vai ser outro.
Embora pode ter alguma coisa no meio aí que seja comum dos dois, tá? Eu até passei meu material para ele justamente para isso. Nós fizemos independentemente, eu não sei o que nem que ele vai apresentar, porque ele me passou o material, mas o meu eu passei para ele, justamente para ele ter o norte, para a gente ficar repetindo demais os temas, né? Ou as abordagens. Então ele vai falar de uma coisa, eu vou falar de outra. Mas como eu disse, pode ser que tenha um caso ou outro, uma situação assim, ou outra, a gente pode falar a mesma coisa de obras de forma diferente. É isso. Vamos lá. Tem uma queda novamente, alguma coisa de errado está acontecendo, viu? Tá a luz aí, não? Falta de luz? Não, a internet está ok, é o próprio programa me desconectando. Não sei o que é. Eita. É, estranho mesmo. Mas beleza, vamos lá, vamos seguindo, né? Bem, só para então constar, né, o que também é bastante importante, nós retiramos da internet essa breve biografia aí do Dr. Inácio, que nos diz o seguinte: Dr. Inácio, grande amigo não só do médium Chico Xavier, senão também do dentista espírita Dr. Odilon Fernandes e do padre Sebastião Bernardes Carmelita, esse último de família espírita, formou-se pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, então Universidade do Brasil, clinicando na terra natal. Né? Então, o Odilon Fernandes, inclusive, né, foi realmente, também um grande espírita. E aí, Paulo, o que eu acho assim interessante é que os livros psicografados pelo Bacelli, onde ele diz, né, ser Odilon Fernandes, o espírito comunicante, isso já há muitos anos, né, são muito bem escritos, né, e também são muito doutrinários, né, no sentido de que não contém aberrações, né? Então a gente né, você tem essa mesma noção? Não, gozado, na hora que você começou a falar, eu estava pensando nisso aqui, te dar uma parte em cima disso. Aí você falou exatamente. O problema assim, do Médio Bacelli começou a surgir para mim a partir do livro Na Próxima Dimensão, que publicou em 2002. Uhum. Então, para trás, vamos dizer assim, antes de 2002, ele tinha alguns livros ditados pelo espírito Dr. Odilon sobre mediunidade, muitos bons mesmos. Sempre eu os citava, né? Os também. livros, e sempre estava recorrendo com alguma pesquisa ou outra. Hoje já não faço mais porque o negócio ficou complicado, né? Diante do que vê depois, já fica complicado. Põe em discreto o bom que estava lá atrás. Esse é o problema, né, Arthur? Exato. Entendeu? Aí você fica sempre com o pé atrás, né? Mas Exato. os livros antigos eu sempre tive essa percepção aqueles livros bons, daqueles que têm autoria do Dr. Inácio Fernandes. Sim, Odilon Fernandes. Odilon, desculpa, Inácio Fernandes. 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 Realmente muito bons. E a mesma coisa comigo. Eu deixei de mencionar em função do fato de que depois degringolou, né? A qualidade já não permaneceu a mesma. Continuando então, observou, sem ideia preconcebida, os diferentes fatos neuropsíquicos relacionados com os enfermos internados no Sanatório Espírita de Uberaba, do qual seria diretor clínico por mais de 5 décadas, tendo verificado a eficácia da terapia espírita para a cura de distúrbios mentais e ou obsessivos. Nesse trabalho, a médium Dona Maria Modesto Cravo, mais conhecida como Dona Modesta, o enfermeiro-chefe, Sr. Manuel Roberto da Silva, além de outros cooperadores, lhe foram de inestimável valia. Então, isso para vocês, né, para aqueles que não conhecem bem a história, saberem de onde vêm os personagens, né, contidos nos livros do Carlos Bacelli. O Arthur, se não me falha a memória, a época que ele assumiu a coordenação do Sanatório Espírita, ele não era espírita. Tá? Ele se tornou espírita depois que ele entrou. Interessante. Porque lá no sanatório, eles usavam a técnica de desobsessão também, junto com o tratamento físico, e ele começou a perceber que esse tipo de trabalho fazia com que os internados saíssem mais cedo. Então ele percebeu que tinha uma eficácia. E aí ele começou a estudar e aí embrenhou no espiritismo.
Não sei se você vai falar, mas ele publicou o livro Novos Rumos da Medicina, em Isso. 2 volumes, que ele trata desse relato lá do sanatório. Muito bons o livro, por sinal. Exatamente. São 2 livros muito bons, né? Eu até anotei aqui, mas não coloquei no slide, mas eu cheguei a anotar. Esses livros são realmente muito bons. Parece que foram os 2 únicos livros, né, que ele escreveu quando encarnado, não foi isso? E eu tenho pessoa que sim, mas eu vou consultar. Enquanto você está falando, deixa eu consultar esse aqui. Sim, Deixa eu ver sim. se eu acho alguma coisa dele aqui. O que eu sei foram esses únicos 2 livros. Bem, e aí, Paulo, começa a nossa questão aqui. Daqui a pouco eu já vou mostrar essa questão aí do jornal, né? Temos aqui algo muito interessante que foi endereçado ao Paulo pelo Astolfo de Oliveira Filho, né, que é responsável pelo site O Consolador, onde ele nos informa o seguinte: o assunto acerca do rompimento, né, do Carlos Bacelli com o Chico Xavier. O assunto do rompimento ocorrido em dezembro de 1992 entre Chico e Bacelli foi noticiado no livro intitulado Novíssimas Revelações do Nosso Amigo Chico Xavier, de Luciano Napoleão da Costa e Silva, páginas 171 a 173, escrito em 1999 e publicado pela editora Alf, parece que é isso, está um pouquinho tão pequeno ali para eu ler. Para confirmar o que ali está dito, busquei uma cópia do jornal de Uberaba, que teria publicado as 2 cartas, a do Bacelli e a resposta de Chico, ambas escritas em fevereiro de 1993. Seguem anexas as páginas do livro citado e fotocópia do Jornal da Manhã, edição de 5 de julho de 1997, que confirma a veracidade do que Luciano mencionou. Verifica-se desse modo que desde setembro de 92, Chico não mais recebeu Bacelli, nem a título de cortesia familiar. Quando Chico desencarnou em junho de 2002, sem jamais haver reatado o relacionamento com Bacelli, já haviam transcorrido 9 anos e meio desde o rompimento, o que torna estranhável a suposta facilidade que Bacelli tem em psicografar textos do Chico, uma facilidade, portanto, altamente suspeita. E ali assinado pelo Astolfo de Oliveira Filho, ele faz, né, essas 2 referências, e aqui eu vou voltar um pouquinho, né, para mostrar para vocês aí o jornal dizendo ali, né, como vocês podem ler, correspondência confirma rompimento de Carlos Bacelli e Chico Xavier. Alguma coisa a acrescentar sobre isso, Paulo? Não, é porque à medida que você está falando aí, eu fui lá pesquisar, Sim. aí tem uma biografia do Dr. Inácio de Oliveira, Ferreira de Oliveira, Uhum. na FEP, a Federação Espírita do Paraná. Então está falando o seguinte, que ele em 1942 ele publicou um livro chamado Tens Razão. Ele é mais para defender as acusações médicas que tinham em relação ao espiritismo. Depois Novos Rumos à Medicina, volumes 1 e 2, 1945 e 1948. Uhum. Em 1941 ele publicou Espiritismo e Medicina. Em 1940 ele publicou Psiquiatria em Face da Reencarnação, esse eu tenho, que eu esqueci dele. E em 1982 publicou o último Peregrinos da Vida. Então, esses são os livros que eu encontrei da autoria dele. Legal. Então, espíritas, assim, né, com orientação espírita, seriam 3. Pelo jeito, esse primeiro, ele tem a ver... Não, são 3, são 4. Porque, na verdade, esse primeiro que falei aqui, Tens Razão, então está escrito aqui, ó, dedicado exclusivamente ao combate das acusações médicas de ser o espiritismo um agente desencadeador de loucura. O Novo Ramo da Medicina, obviamente, que está trabalhando dentro da seara espírita. Espiritismo e medicina, não tem nem jeito, né? Psiquiatria em Face da Reencarnação... Peregrinos da Vida eu não conheço, mas pode ser que tenha alguma coisa aí da reencarnação também. Então, verdade. Eu acho que é tudo. É verdade, tudo mesmo. Eu acho que é tudo. Maravilha. Né? Então, o Adolfo ali estranha que, né, mesmo com esse rompimento,
E sabe-se lá por que se deu esse rompimento, né? Talvez porque o próprio Chico Xavier verificou que o seu antigo companheiro de trabalho já não vinha, digamos assim, seguindo certos preceitos que o Chico abraçava, né? Ou que considerava corretos no trabalho mediúnico. Bem, então vamos lá. E aí começa, né? Esse é o primeiro livro que a gente vai comentar. Obviamente não vai comentar o livro inteiro, né? Porque não temos tempo para isso. Mas separamos aqui para vocês alguns trechos desse primeiro livro, né? Dentre os 3 que nós vamos analisar, intitulado Eu, Espírito Comum. Então vamos lá. Também, obviamente, através da mediunidade do Carlos Bacelli e tendo o espírito, segundo ele, Inácio Ferreira, ditando, né, as páginas desse livro. Bem, ficou meio pequenininho ali, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar até para mim mesmo aqui. Ah, consegui, beleza. Bem, então, temos essa primeira página aí, que está sendo mostrada, a página 45, primeiro trecho estranho, né? Vou até ler um pouquinho antes do que está ali sublinhado. Está dizendo o seguinte: a codificação não foi obra pessoal de Kardec. O que está exarado em O Livro dos Espíritos vem de muito mais alto, inclusive de um plano superior ao que os espíritos que se colocaram em contato com ele se situavam. Bem, até aí, né, Paulo? Ele vinha bem. Aí é um diálogo, né, entre ali os espíritos, e alguém pergunta: o espírito da verdade? E aí a resposta: era médium do Senhor, e os demais espíritos médiums dele. E aí, Paulo? Ai, meu Jesus. Lá vamos nós. Não tem jeito, cara. É uma das coisas que hoje, para mim, são claras e já não, para mim não cabe nem discussão. E não porque não quero discutir, mas porque a pesquisa que eu fiz é muito profunda e aponta numa direção. Sim. O Espírito de verdade é Cristo, ponto. Não tem como sair disso. Tá? E por várias nuances que a gente pega essa informação, entendeu? Então, falar que o Espírito de verdade era médio do Senhor, quer dizer, ele é médio de Cristo, cara, me ajuda aí, né? De maneira nenhuma, não faz o menor sentido essa teoria maluca, né? Que o Espírito da Verdade era médium do Senhor. Quer dizer, um negócio que, enfim, né? Vamos ler um pouquinho 2 linhas ou 3 linhas anterior. Aí faz a pergunta assim, não é assim, não. É crença entre nós, ou seja, do mundo espiritual, entre de nós que a obra mediúnica de Chico Xavier é de autoria do próprio Cristo, cara. Então, meu Jesus. Então, o Jesus manifestou através da obra de Chico? É ele que escreveu? Ditou, melhor dizendo, né? Porque é isso aí que ele está vendo, cara. É como você falou bem no início, né? É sempre algo na tentativa de exaltar exageradamente, idolatrar a figura do Chico Xavier. Do Chico. Né? E nós vamos perceber tanto a idolatria em relação ao Chico, quanto ao próprio Emmanuel, né? Nós vamos ver aí, coisa que vai falar de Emmanuel que sai de baixo, cara. É verdade. Então vamos lá. Já mais além, né, na página 73, temos ali mais. Agora eu vou ler praticamente desde o início. Onde lá em cima consta o seguinte, né? Olá, Domingas, interrompeu-me Dona Maria Modesto, adentrando o quarto do qual eu ainda não conseguira sair. Surpresa, não é? E aí ela diz: eu estava sentindo os objetos, inclusive o meu corpo. Que coisa! Parece carne. Isso ela desencarnada, né? E aí o outro diz: aos nossos olhos tudo parece ser o que não é. E aí vem a pergunta: o perispírito é feito de carne? E aí a resposta: recorramos ao Livro dos Espíritos. Você se lembra? Aí ela: mais ou menos. E aí ele prossegue: Deus, Espírito e matéria. Deus, o Criador. O Espírito, o elemento inteligente da criação.
A matéria é energia que vive em metamorfose. Bem, os físicos, Paulo, já iriam dar um troço com isso aqui, né? Matéria é energia. E aí vem a pergunta novamente: o perispírito é carne? Perguntei de novo. Por que você não pergunta se o corpo de carne, o corpo físico, é perispírito? Aí ela, e é? É lógico! O corpo somático é, por assim dizer, a porção mais grosseira de nossos diversos invólucros espirituais. A ideia, né, de que dos vários corpos espirituais, né, que não pertencem ao espiritismo. Quando encarnados, é o nosso corpo periférico. Corpo de periferia? Sim, para o mundo de periferia. Então, não estou enganada? Então, não estou enganada? É carne? Não, evidentemente, como diria o nosso doutor Inácio. Uma carne dessas que não cozinham nem em panela de pressão o dia inteiro ao fogo, mas é carne. Carne que não é carne? Que isso? Não entendi nada. Meu Deus do céu. Então, perispírito agora virou um corpo de carne, é isso? É. Pelo amor de Deus. Meu Jesus. É difícil até de comentar, né, Paulo? É uma coisa tão despropositada, né? Tão oposta ao que a gente aprende que ficamos até desconcertados. Mas vamos lá. Bem, então agora vamos para um outro livro, Reencarnação no Mundo Espiritual. Mesma questão, né? Carlos Pacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. E aí temos lá. Então vou ler também desde o início para que vocês entendam, né? Que página aí, Arthur? Você consegue ver? Sim, sim. Você estava... Bem, alguma coisa da página anterior, né? Impossível, eu sou um homem justo, honesto, cumpridor de meus deveres. Nunca traí minha mulher e sempre fui fiel a Jeová Deus. Possivelmente conversando com alguém da igreja protestante, né? As suas virtudes são inegáveis. E aí o outro rebenda. Isso aqui não é a Jerusalém celestial que nos está prometida na Bíblia. O senhor a conhece, doutor? E aí o doutor Inácio, ligeiramente, sou mais adepto da leitura do Novo Testamento. Como você, considero Jesus por Senhor e Mestre, o Messias que as profecias sempre anunciaram. E aí o protestante desencarnado, Jesus não é o Messias, mas sim o último dos profetas. Aí o doutor Inácio, você não conhece a Bíblia? Disse provocativo. E aí o protestante chega a dizer, Josué ficou inflamado, quase possesso. E aí diz o seguinte, o quê? Como ousa? Eu pregava a palavra na igreja, o senhor está me ofendendo. E aí o doutor Inácio, não estou. Praticamente todos os profetas, os maiores quanto os menores, anunciaram o advento do Messias, que em Jesus Cristo se cumpriu. E aí o protestante, prove-me então, doutor Inácio, você me empreste a Bíblia, porque de cor eu não me lembraria das citações. Com receio de que minhas mãos de pecador lhe maculassem o livro sagrado, José no estendeu a contragosto. Vamos começar pelos Salmos, disse. No capítulo 22, versículos 16 a 17, está escrito, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram minhas mãos e os pés. E aí, Paulo, o que dizer desse trecho aí? Esse aí, inclusive, eu preparei para comentar, Sim. Porque aquele velho problema, né? Você é espírita, mas não deixa de ser católico ou protestante. Então, a sua ligação com a Bíblia de tal é tamanha que você ainda a vê como tudo verdade, como tudo ou fosse a palavra de Deus, como se tudo fosse profecia. Por exemplo, o livro de Salmo, nele não tem nenhuma profecia. São orações, exaltações, louvores, agradecimento, né? Que os salmistas fazem em relação a Deus. Não tem absolutamente nada que você possa falar que é uma profecia. Então, mas o que acontece dentro da concepção cristã e protestante? Os
escritores bíblicos lá, né, lá do início, tinham uma preocupação em relacionar a Jesus ao Antigo Testamento, tá? Mas como é que ia relacionar Jesus ao Antigo Testamento? Não, fala só, esse Jesus aqui, ó, aquelas profecias todas estão apontando para ele. Só que joga nessas profecias coisas que não tem nada a ver. É uma passagem bíblica que você, fora do contexto, você não parece profecia. Mas dentro do contexto, tá certo? Tem nada a ver, né? Nada absolutamente a ver. Inclusive, eu tenho, você sabe, eu tenho um e-book sobre isso, né? Sim. Aliás, um não, são dois. O primeiro é os profetas previram episódios da vida de Jesus. Eu tô até mexendo nele que eu descobri que faltou 2 profecias. Então, o que eu consegui levantar usando as Bíblias, principalmente a Bíblia da editora Ave Maria e a Bíblia Shed. Uhum. Então, eu consegui levantar no Novo Testamento referências a mais ou menos umas 45 profecias. Tá? Sabe quantas delas se referem a Jesus? Nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Porque quando você vai no contexto, é local, é regional, é em relação ao povo que ele está falando, para daí. Tipo assim, lá o Apocalipse. Hoje a gente, quer dizer, a grande maioria dos exegetas imagina que aqui ele está falando da destruição de Jerusalém no ano 70. Só que eles estão trazendo até para aqui hoje, cara. Então, se você não pegar a coisa dentro do contexto, não vai dar certo. Sim. Né? Então, ou seja, então essas 45, você vai no contexto, tá, Isaías falou, então vamos lá, Isaías. Aí você vai estudar Isaías dentro daqueles versículos e tal. Aí você vai descobrir que ele está falando de uma situação local. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, se você quiser. Então, tem algumas citações que falam que tinha uma profecia de Isaías que um amigo dele o ia trair Jesus, né? Uhum. Ok? Sim. Bah, beleza. Aí quando você vai lá em Isaías, aliás, Isaías não, é em Davi. Você vai em Davi, relato do rei Davi, você vai descobrir o quê? Que um amigo dele, chamado Aquitofel, o traiu porque ele tinha... Estava numa guerra lá, na verdade, ele armou com os adversários, né, com os filisteus, contra Davi. E Davi descobriu, cara. Né? Era o conselheiro dele chamado Aquitofel. Aí, quando o Davi descobriu que ele tinha traído, o que ele fez? Ele foi assim, enforcou. Você já viu essa história em algum lugar? Já? Pois é isso. Tá certo? Então, eles pegam uma história real que aconteceu com Davi, criam um Judas, um personagem Judas, que seria o traidor, que estava previsto que ia trair Jesus. Quer dizer, não dá, né, cara? Sinto muito. Realmente. E ali, né, como está no trecho sublinhado, ele repete, né, essa mesma crença errônea de que Jesus teria sido por diversas vezes anunciado. O que eu acho, Arthur, é o seguinte, que os espíritos não estão para nos informar que os textos bíblicos estão assim, assados, não são verdadeiros. Eles não vão fazer isso nunca. Tá? Porque isso é trabalho nosso. Mas eles não podem também ficar referendando coisas que hoje, pelo conhecimento que a gente tem, a gente sabe que não é. Sim. Tá certo? Então a situação hoje é diferente. Né? Então, é isso que eu percebo. Então, todo espírita que fala que o espírito é evoluído, tudo bem. Se ele é evoluído, ele não pode falar assim, porque tem previsão, que o Antigo Testamento tem previsões sobre o Messias. Para mim, não soa bem mais. Já não soa bem mais, entendeu? Dentro do que eu pesquisei, cheguei à conclusão. Perfeito. Continuando, então. E ali mais uma página desse livro que nós estamos vendo agora, né? A descrição é perfeita, com uma antecedência de séculos. Ainda falando sobre o mesmo tema, né? Até o detalhe das mãos e dos pés traspassados com referência à crucificação. E dos ossos que não foram quebrados pelos romanos para que a vítima se asfixiasse mais depressa, e dos soldados deitando sorte sobre a sua túnica.
E é uma outra fala ali, uma coincidência talvez. Os salmos de Davi são orações e cânticos. E Aí, depois. ó, o que eu falei? É, sim. E depois Davi não era profeta. Então, se você me permite, vamos a Isaías. Ele era profeta, não? E a resposta, um dos maiores. E depois o comentário. No capítulo 7º, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Isaías, com sua sensibilidade, revelou até o nome que ao Messias seria dado. Como estudioso da palavra, você não ignora o que está no capítulo de suas o que está no capítulo de suas anotações, versículos 21. Ah, não. É isso? Não ignora o que está escrito no Evangelho de Mateus, logo no primeiro capítulo de suas anotações, versículos 21 e 23. Eu pulei ali uma hora a frase. Ele foi chamado de Jesus. E aí o comentário, sim, mas na raiz do seu nome nos depararemos com o mesmo significado espiritual, de forma que Jesus e Emanuel são praticamente sinônimos, querem dizer Deus conosco. O termo Messias se traduz pela palavra Cristo. Jesus proclamava sua unidade com o Pai. São dele as palavras, eu e o Pai somos um. É óbvio que ele não estava se comparando a Deus. E aí, Paulo, o que dizer dessa página aí? Essa questão de virgem aí é problema sério, porque é outra situação. Uhum. Na verdade, inclusive a gente encontra isso em notas de rodapé de Bíblias, né? Essa promessa de uma virgem dar à luz, primeiro não é virgem, é jovem. Sim. Tá? A tradução está totalmente equivocada, né? Sim. E ele está falando para o rei Acaz que a mulher dele estava grávida. Então, uma situação acontecida lá, está falando com a Acaz, faça isso assim, ó, e o sinal que vai dar certo, que você vai fazer, é que essa mulher vai dar uma luz ao filho, entendeu? Então é nesse sentido. Então, como eu disse, é local, tem nada a ver com o evento futuro para 7 milhões. Não dá, cara, aí não dá. A ideia que se fazia anteriormente da jovem não casada já se partia do princípio de que ela era virgem. Não havia na cabeça deles a possibilidade que uma jovem não casada não fosse virgem. Então eram quase como termos similares, né, Paulo? Aqui, ó, olha você ver, foi até bom você falar aqui, porque ó, eu peguei no Dicionário Bíblico Universal, que é tipo em católico, eu peguei o verbete Emmanuel. Uhum. É o nome dado por Isaías a uma futura criança cujo nascimento será para o rei Acaz o sinal da assistência divina. Isaías 7, 14, 17. É exatamente esse trecho aí. Pois não dá, é. cara. Aí Olha, não dá, né? não dá. Continuando. Já na página 115, temos ali. Josué, à medida que dialogávamos, estava demonstrando crescente interesse no estudo rápido que efetuava com ele. Aí temos ali. Ainda em Isaías, argumentei, no capítulo 53, nos deparamos com a impressionante descrição do quanto o Messias haveria de padecer entre os homens. Lerei apenas um trecho dos versículos 3º a 7º. Abre aspas. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Fecha aspas. E aí um comentário, né, constante do livro ali, que seria um dos personagens dizendo: que passagem linda, observou Josué, mais íntimo comigo.
E aí o doutor Inácio, o suposto doutor Inácio, eu também acho. O profeta anteviu os principais lances do martírio de Jesus Cristo. Mas vamos adiante, permita-me saltar alguns livros, já que o Antigo Testamento é todo ele uma canção de tananá, tananá. E aí, Paulo, o que dizer desse... É a mesma coisa, é tudo Mesma fora do coisa, né? contexto, entendeu? E aí que é o problema, que é, vamos dizer assim, entre aspas, a pegadinha, tá? Ah, Porque se você não for no contexto e pegar a passagem que foi lida, você fala, não, é Jesus mesmo, cara. é. Você vai acreditar, porque é muito genérico a informação, né? Uhum, Entendeu? é. E algumas coisas que aconteceu com Jesus ali, se encaixa e tal. Aí isso não, é para Jesus. Mas agora, quando você vai no contexto, aí, Uhum, bicho, não tem nada, absolutamente nada a ver. Nada de nada de nada. é. Parece que é uma cópia, né? Quer dizer, talvez nem... O pessoal pode ficar bravo comigo, né? Mas é uma possibilidade de nem ser psicografada essa obra, né? Simplesmente. Eu tenho a impressão que algumas coisas aí, sinto muito, Arthur, isso aí É, é tirado de alguma coisa, é, ou é da cabeça do próprio é, medianeiro, que está inventando coisa aí para é, justificar os personagens que coloca no livro, né? Porque é, coloca o Dr. Inácio, mas outros personagens entram aí para falar também. é, Então é uma confusão danada, cara. é verdade, para Um induzir ranço o leitor. católico aí fortíssimo. Ou É verdade. protestante, tanto faz. Esse Josué do diálogo aí é protestante, tá? É, protestante, exatamente. Deu para notar ali. Vamos lá. E agora vamos aí para alguns trechos da obra na próxima dimensão. Lembrando, pessoal, que a gente retirou assim apenas alguns trechos. Se a gente fosse realmente fazer uma análise da obra por completo, ia sair realmente coisas assim, ainda do arco e da velha, né? Então temos aí na próxima dimensão, novamente Carlos Bacelli e Inácio Ferreira como espírito. Vamos lá. Isso é muito simples, diz lá. A mediunidade possui nuances que sobre a Terra vocês estão longe de entender. É sabido, e aí vai começar a questão de quem foi quem em outras encarnações, né? É sabido, por exemplo, que Camille Flammarion era a reencarnação de Galileu Galilei. E aí, Paulo, faz sentido isso daí? Olha, eu até vi quem trouxe essa informação Hum, é o professor Henrique Rodrigues, e atribui hum, essa informação de que o Camilo foi o Galileu ao próprio Chico. Mas é a única fonte que eu tenho, pelo menos que eu descobri. Não posso. Eu teria que pesquisar esse tópico especificamente para ver se tem outras obras, outros autores que falam que Chico tenha falado isso, mas tem essa informação. hum, Agora, por que eles querem trabalhar esse lado? hum, Porque na obra Gênesis tem textos ou mensagens atribuídas a Galileu que foi recebido por Camilo Flammarion. sim. E os espíritos dizem o seguinte, porque se um espírito quer passar uma mensagem, ele vai procurar um médium que tenha aquele cabedal de É, conhecimento para ficar mais fácil, é, né? Então, mais fácil do que passar de ter sido a reencarnação de Camilo Flammarion, não tem jeito, né? Aliás, o Camilo ser a reencarnação de Galileu não tem jeito, né? é, Mas isso é suposição, você não tem como provar isso. Não tem é, como provar. Pode ser, pode, mas é. agora só tem um detalhe. Só tem um detalhe. Até onde eu já vi, é possível manifestações do espírito próprio médium. Tá? Em duas situações. Ele se emancipando e manifestando-se através de um outro médium, em um outro local, Uhum, ou ele acessando o seu passado é, e colocando para fora como se fosse um outro espírito. sim. Nas duas situações, eu não consegui ver nenhum, ou identificar, melhor dizendo, nenhum caso em que o médium, ou a pessoa, né, que estava se manifestando, seja, tivesse um acesso pleno ou profundo da vida passada, do conhecimento da vida passada. Tudo é fragmento. É, Tá? Por quê? Porque quando você vem ao corpo, existe uma espécie de
do arquivo lá no inconsciente, que isso não é fácil de acessar. Ele é fragmentado. É tanto que quando você joga as pessoas em regressão de memória e manda acessar o passado, eles não contam todo o passado, eles contam fragmentos do passado. Fragmentos. Tá? Então é o seguinte, essa tese de que Camilo Flammarion foi Galileu, ela se perde por causa disso, né? Como é que ele vai passar um conhecimento tão profundo? Ninguém passou. Agora, que ele pode ter estudado astronomia lá atrás, isso é fato, isso não tem problema nenhum. E ele põe o espírito que manifestou, usou o conhecimento dele para dar a informação. Mas que é dele só, fica meio complicado. Eu acho. Inclusive depois, né, a gente sabe que o Flammarion, inclusive, passa a renegar essas comunicações. A mediunidade dele. Diz que foi ele mesmo, que teria sido ele mesmo. Ele fala isso. Né? Ele fala isso, sim. Inclusive o Tiago comenta justamente isso aqui, ó. Nosso amigo Tiago Toscano Ferrari, lá do Grupo de Apologética Espírita. O capítulo 6 da obra A Gênese é polêmico. Peraí que tá o negócio na minha frente aqui, tapando. Ver se eu consigo. Que é atribuído a Galileu Galilei, mas posteriormente Flammarion revelou ser anímica. Isso. Ele disse que era dele mesmo. Tudo que sabia estava lá. Isso aconteceu realmente. Sim. E depois o Tiago complementa. Daí se criou a teoria de que Flammarion foi Galileu. Quer dizer, ele pega carona nisso daí, né? Sim. No livro, para criar toda essa celeuma afirmando algo de maneira peremptória. E essa, por exemplo, de confiar, não, porque foi o Chico que falou, foi o de volta que falou, foi o Paulo que falou, foi o Arthur que falou. Veja bem, isso não dá para confiar. Não dá. Nós temos a informação de que Chico teria dito que o Emmanuel, mentor dele, é o autor do texto Egoísmo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Uhum. Beleza. Se você pegar aquele texto e comparar trechos, frases, expressões dele com as obras que Emmanuel escreveu, não vai bater, cara. Não vai bater, tá certo? Porque o cara, a tendência nossa é repetir as expressões, os linguajar, a modo de expressar, e aí não bate. E eu fiz essa pesquisa. Sim. Não bate. Então, para mim, posso estar enganado? Posso. O Emmanuel lá da codificação não tem nada a ver com o Emmanuel, mentor do Chico. Sinto muito. E aí ele continua ali. Chico, inclusive, aquilo que você falou, né, conversou comigo a respeito disso. Que tem sido, né, Paulo, o problema nos últimos tempos. É o tal do Chico Medicismo. Quando você quer dar peso a uma teoria, mesmo que seja mais heterodoxa do mundo, você diz o seguinte: não, Chico me disse. Só que tem um detalhe. Quando o Chico diz que ele não é Kardec, ninguém aceita. Que aí não interessa. É porque não interessa. Ué, não interessa, só pega o que interessa, cara. Não pega o que interessa. O que vai vender, né? O que vai dar ibope. E aí continua ali. E não obstante, ele psicografava Galileu. Isso falando do Flammarion, né? Voltando a falar do Flammarion. Os espíritos da codificação com o codificador constituíam um só corpo de ideias, identificando-se por seus pensamentos e não pelas personalidades que em épocas distintas animaram na Terra. É a ideia da tal da egrégora, né? Que também não é uma ideia lá muito espírita, mas vamos lá. Kardec também foi Platão. E aí? Meu Deus. Pera aí, cara. Ele vai falar que é Platão, ele vai falar que é João Evangelista, na frente, um pouquinho antes você falou que era João Evangelista, né? E aí que junta aquela questão, se o João Evangelista e o Platão está na codificação, como é que Kardec pode ser os dois? Ah, não, a espírito pessoa viva pode manifestar. Fato, isso ninguém vai negar. Claro. Só que, e aí é só que mesmo, para o espírito de uma pessoa viva se manifestar em algum lugar ou em algum momento,
ele tem que estar dormindo ou num estado de êxtase profundo. Ele tem que estar alheio à realidade que o cerca. Não é assim. E mais, eu nunca tenho, não tenho informação de que um espírito de uma pessoa viva tenha saído do corpo e se manifestasse em um outro local como um personagem anterior dele. Aí é questão do esquecimento de novo. Sim. Tá? Não tem um caso que eu consegui registrar isso aí. E eu tenho uma pesquisa sobre isso. Sim. Também. Então fica inventando moda, porque se existe a possibilidade do animismo, então acho que o negócio é porteira aberta. Não é. Não é mesmo. Não é. Então, veja bem. Então, vamos lá. João Evangelista tem comunicações registradas na Codificação Espírita, principalmente na Revista Espírita. Platão, da mesma forma. Então, nós temos Kardec se manifestando como Kardec vivo, como Platão morto, como João Evangelista morto. Ah, caraca, não dá. Aí é demais, né? Não? Demais. Demais da conta. Então, ele diz ali, Kardec também foi Platão, e, no entanto, o discípulo de Sócrates é um dos autores de Prolegômenos, da página escrita para ser o prefácio do Livro dos Espíritos. Podemos concluir que, a rigor, muitos espíritos apenas emprestaram seus nomes à codificação da doutrina? E a resposta, sim, como muitos emprestaram os seus à obra mediúnica da Lavra de Chico Xavier, Augusto dos Anjos, Humberto de Campos, Cornélio Pires, Meimei, Maria Dolores e tantos outros. Quer dizer, uma salada completa aí, né? Tentamos explicar uma coisa com outro exemplo, sendo que são exemplos completamente distintos, porque, afinal de contas, Chico Xavier não era Humberto de Campos, não era Cornélio Pires, quer dizer, então, uma comparação nada a ver. Continuando. Ninguém prestou nome para ninguém, não. Não existe lá. As manifestações que estão na codificação são dos próprios espíritos que assinaram aquele nome. Quando há sei lá, aquele suposto empréstimo, vamos dizer assim, o espírito fala assim, eu estou aqui em nome de São Luís, ele pede para falar isso, e fala. Não é eu sou São Luís e... Entendeu? E aqui o José Neto nos dizendo o seguinte, se ele é Platão, como explica o capítulo Kardec e Napoleão no livro Cartas e Crônicas de Irmão X? Se ele é Platão... Não entendi. Tem alguma coisa lá sim, agora eu não lembro exatamente. Eu acho que vai falar que Platão está num grupo de espíritos que apareceram lá, depois fala Kardec separado. Eu acho que é mais ou menos isso, se não me engano. Não é isso, Zé? Parece que sim. Então aí complica tudo, cara. Então, por exemplo, aqui também, nessa obra, vai falar que. Vamos lá. Vai falar que Chico seria Francisco de Assis. Olha, se Chico é Francisco de Assis, e Chico é Kardec, então Kardec é Francisco de Assis. Beleza? Tá. Lá na obra A Caminho da Luz, Emmanuel vai fazer, num tópico, vai fazer referência a Francisco de Assis, e num tópico mais à frente vai fazer referência a Kardec, ok? Sim. Por que não ligou os dois? Falando que é o mesmo personagem. Ué, não, entendeu? Aí tinha que falar assim, ó, Kardec, o Francisco de Assis voltou como Kardec, fez isso e aquilo. Beleza, tudo bem. Mas nada, nenhuma ligação. Nenhuma ligação. E tem uma obra aí que a autoria pode ser questionada, tá? Mas são dados que a gente pega, pode estar certo, pode estar errado. É o Espírito Miramês, que lá no Filosofia Espírita, num dos volumes lá, ele vai falar do período de intermitência. O que seria isso? É o período entre uma encarnação e outra. Que esse período não tem prazo definido. Pode ser de um dia ou milhares de séculos, né? Vamos dizer assim. Mas espíritos do nível de Francisco de Assis gastaria 1000 anos para retornar à Terra. Tá certo? Então você pode imaginar o nível de evolução dele. Exatamente. Também, tá certo? E é o José Neto complementando ali, né? Explicando essa questão que ele apresentou anteriormente. É exatamente isso mesmo. A reunião dos espíritos de antigos filósofos e Césares, quando Kardec adentra, todos se ajoelham, inclusive Sócrates e Platão. Não, Zé, só uma correção aí. Essa entrada de todos ajoelham, na verdade, não foi Kardec que entrou, não, tá?
a entrada é de Jesus mesmo. Depois você pode prestar atenção lá que a entrada é de Jesus. Mas Kardec estava lá sim, tá? E com certeza, e não estava entre esses personagens filósofos que foi citado. Então, Platão está lá, Kardec está lá, então os dois são individualidades distintas, com certeza. E o Tiago também dizendo aqui, vamos além, Paulo. Se Chico foi Kardec, como explicar a mensagem de Prolegômenos na introdução da obra Livro dos Espíritos, com assinaturas de Platão, João Evangelista, 2 espíritos e um encarnado? Pois é, Tiago, além disso, nós temos outras comunicações de Platão e outras comunicações de João Evangelista. Não são só essas duas assinaturas, não. Esse que é o problema, não é só restringe só essas duas. Aliás, é só esse momento no Prolegômenos. Tem outras comunicações de todos os dois. Aí complica, né, meu? Contradição completa, né? Essa é a realidade. Eles mesmos se contradizem nessas todas essas teorias malucas aí. Aí temos lá, deixa eu ver se aqui já foi, né? Já foi. Agora vamos para a próxima. Também no mesmo livro. Aí temos só uma coisa que o Zé Neto fala assim, como você explica o fenômeno? O espírito não se subdivide de jeito nenhum. O espírito é único, não se divide. Ele está então, gente, aonde você está manifestando o seu pensamento, o seu espírito está lá, porque o pensamento é atributo do espírito. Então, vamos supor, se eu estou em algum lugar manifestando e conversando, ok? Então, meu espírito está lá. O meu corpo está sem espírito, embora o espírito vá estar ligado pelo perispírito, cordão fluido e tal, mas ele não está, ele está inativo, né? Então, por exemplo, se o meu espírito está falando lá, você pode ter certeza, eu estou dormindo lá de cá. Eu vou parar, ficar sentado na cadeira, e falar, Jesus, Paulo dormiu na cadeira, coitado, ficou tão entediado com o programa que dormiu na cadeira. Mas é porque tem que ocorrer essa emancipação, e na emancipação do espírito da alma, o espírito cai em sono, não tem outro jeito. Então o José Neto estava afirmando, né? Ele está concordando com a gente. O espírito não se subdivide. Ele está achando isso tudo muito estranho. A Isabel dizendo o seguinte, que estudo complicado, que importa o que for. Justamente, estamos concordando com você. Estamos tentando justamente combater esse tipo de informação que não é importante, ela é sensacionalista, ela é sem base, né, nos fatos, sem base na lógica, sem base na doutrina, enfim, sem base em coisíssima nenhuma. Eu acho que o problema mais sério não é tanto assim, porque de certa forma a gente é curioso para saber quem foi quem. Sim, isso claro. Não tem como tirar. Agora, o problema maior é quando você fala que alguém foi um outro personagem sem estabelecer um elo de ligação. Então, por mais que a gente esqueça o nosso passado se apresenta no presente como reminiscências ou tendências instintivas. Então, você sabe as coisas que você tem aprendido, por exemplo, né? Aquilo que você sabe. Então, tem que ter uma ligação. Então, para falar assim, Kardec foi Chico. Bom, você tem que ter uma ligação no personagem de Chico que fecha com um personagem de Kardec. Não é simplesmente julgar os dois como se fossem o mesmo espírito sem ter essa ligação. Não existe isso. E quem fala dessa reminiscência não sou eu, quem fala é Kardec. Então são meras especulações, é isso que a gente está combatendo, a mera especulação, né, sem ter base nenhuma para dizer quem foi quem em outra encarnação. Próxima página, temos ali, vou ler desde o início para o pessoal entender todo o contexto. Tal fato se deu logo após a desencarnação de Allan Kardec, em 1869. Emmanuel esperou o regresso do codificador ao mundo espiritual e de imediato veio para o Brasil, onde tomou um novo corpo, tendo dele se desprendido antes que completasse os 40 anos de idade, ainda há tempo de acompanhar a reencarnação de Kardec como Chico Xavier, olha aí, de novo, em 2 de abril de 1910. Pois a verdade é que, embora ele tenha se mostrado a Chico apenas em 1931, o seu espírito velava por ele desde a mais tenra idade. E aí temos ali, doutor, mostrando como de fato não existe interrupção no trabalho que ambos vêm executando, em nome do Cristo, segundo Chico Xavier, Emmanuel voltou à Terra no ano 2000. Nova especulação, né? Que inclusive muita gente anda repetindo por aí. Logo em seguida, em 30 de junho de 2002, Chico desencarnaria.
Digno de nota que, a partir do ano 2000, Emmanuel nada mais escreveu por Chico Xavier. E aí vem uma continuação ali. Mesmo, porém, tendo reencarnado, isto não impediu que, em espírito, Emmanuel recepcionasse Chico Xavier em sua chegada ao mundo espiritual, como tivemos oportunidade de mencionar na obra na próxima dimensão. Faz referência a essa obra que nós estávamos vendo, né? Com pouco mais de um ano em seu novo corpo físico, o espírito da envergadura do benfeitor não teve dificuldade alguma para se desprender dos laços que já o mantinham ligado ao corpo de recém-nascido. E aí, Paulo? E aqui até negócio, quando você vai reencarnar, você esquece o passado. Como é que Hein? Como é que fica? Não é por aí. As coisas acontecem, sim, mas não com a facilidade que colocam. E não é para todo mundo. Ainda mais isso. Mas como eles já levaram a Chico a uma altura e Emmanuel a outra altura, então para eles tudo é fácil. Pelo menos para eles escrevem a coisa que como para eles fosse fácil. Não é bem por aí. O Chico muitas vezes disse que ele era uma pulga, que era um capim, que era não sei o quê, mas as pessoas acham que Chico está falando por humildade. Eu não acredito. Você sabe por que, na minha opinião, o Chico falava assim, Arthur? Porque ele conhecia o passado espiritual dele. Então ele tinha como avaliar o que ele aprontou lá atrás, né? Para o que ele tem que fazer aqui hoje, né? No presente, a reencarnação presente dele, para acertar o passado dele. Então ele tinha essa consciência, cara. Sim, sim. E os caras querem levar o cara, santificar o Chico. Sinto muito. Santificar. Essa que é a verdade. Aqui nós não estamos discutindo o que ele fez, a dedicação à causa, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a gente está fazendo aqui, né, principalmente para Isabel, que não entendeu ainda o propósito, se chama crítica literária, tá? É algo motivado sempre pelo codificador, né? Que a gente verificasse tudo que viesse do mundo espiritual. Não é para a gente fechar os olhos para os problemas, não, e só ver o lado bom. Inclusive, Kardec e os espíritos criticam as pessoas que ficam querendo ver o lado bom em tudo, tá? A vida não é assim, nós não vivemos em Nárnia, onde tudo é fada e como é que se diz? E unicórnio, tá? Então, crítica literária é algo estimulado pela codificação. Infelizmente, a mentalidade hoje reinante é que a gente não pode, né, simplesmente fazer isso, utilizar o senso crítico, porque seria falta de caridade. Muito pelo contrário, há muita caridade aí, porque a gente está evitando que a doutrina seja aí manchada por literaturas de terceira categoria como essa, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso daí. Bem, então vamos lá. Mais um trecho. Então temos ali, ó. Doutor Odilon, adiantou-se Paulino, perdoa-me talvez a inoportunidade, existe a palavra? Inoportunidade da pergunta. O senhor crê que Chico Xavier, aí novamente, né? Eles sempre dão um jeito de voltar ao mesmo assunto. O senhor crê que Chico Xavier seja a reencarnação de Allan Kardec? E aí a resposta: não somente creio, Paulino, como tenho elementos para afirmar que ele o é, respondeu o mentor corajosamente. Os que se dedicarem a estudar o assunto, compulsando principalmente a correspondência particular de um e de outro, perceberão tratar-se do mesmo espírito. É uma questão que, infelizmente, ainda há de suscitar muita polêmica entre os espíritas que mourejam na carne, mas para determinado segmento espiritual, no qual eu me incluo, isso é ponto pacífico. São notáveis as coincidências ou os pontos de contato entre as duas personalidades, inclusive na semelhança física. Paulo, isso confere? Ai, meu Deus do céu. Esse trecho eu vou falar de novo, né? Mas tem um artigo do Bacelli que ele fala que as mãos do Chico é igualzinho a mão de Kardec, cara. Você já viu isso? Não dá, cara. Meu Deus do céu. Olha, eu volto a insistir.
ele não quer ser melhor que ninguém, mas uma coisa que para mim ficou muito claro é que o psiquismo do Chico foi feminino, melhor dizendo, de uma forma assim irrefutável. Estou falando irrefutável, não é porque o Paulo que fez, é porque as fontes que eu peguei me deram essa certeza. E aí eu desafio quem quer que seja refutar o livro, não por atacado igual o Bacelli fez usando o doutor Inácio. É. Eu quero que vá lá e refuta tudo a tudo. Item a item, ponto a ponto. Porque tem informações lá de amigo do Chico que dão para assim, esse viés do psiquismo feminino. Mas o que isso significa? Uma pessoa ter o psiquismo feminino ou diferente do corpo biológico? Significa que em outras vidas, e aí Kardec não precisou quantas, ele veio no corpo contrário. Por exemplo, se você é homem, está com o psiquismo feminino, porque umas vidas para trás você veio como mulher. Então, aquele tempo de viver como mulher te impregnou o seu espírito de algumas coisas próprias de mulher. O falar, o andar, o gesticular, o de ser submisso ou não, esse tipo de coisa assim, tá? E isso vem de uma forma espontânea, incontrolável. A pessoa não tem como controlar isso. É a tal das tendências, tá certo? Então, se Chico teve o psiquismo feminino, então, e ele teve reencarnações anteriores como mulher, como é que eu enquadro o Kardec no meio? Não tem como. Não tem como. São características de personalidade completamente diferentes. Eles ficam listando isso muito assim superficialmente, tentando apelar para possíveis coincidências, como se isso fosse provar alguma coisa, enquanto do outro lado, né, demonstrando que Chico Xavier não foi Kardec, tem uma série de informações que, além de serem muito mais numerosas, são muito mais racionais. E tem um depoimento que para mim é muito importante. Já conhece um tal de Herculano Pires? Pois é. Pois é. Ele levou o Chico num programa, Limiar do Amanhã, se não me engano, me fará a memória, é o programa número 100. E lá foi feita essa pergunta. E o Chico negou. E o próprio Herculano Pires, ele disse mais ou menos o seguinte, que o nível de evolução de Kardec não faz sentido ele voltar aqui à Terra. Não. Ele está assim, em planos mais elevados, tá certo? Não é que ele pode ter nos abandonado, porque o espírito evoluído mentalmente pode agir, né? Mas ele dá uma condição dele de estar como desencarnado em planos mais elevados. Olha, então qual o nosso problema? Usando Herculano Pires. Olha, esse é o nosso ponto. Primeiro, o Herculano Pires era amigo de Chico. O Herculano Pires era ou foi a pessoa que mais compreendeu Kardec. E ele não viu semelhança nos dois, cara. Você está querendo o quê? Agora, se você me apresentar uma obra mais filosófica, mais doutrinária do que o Herculano Pires e dizer que não, eu aceito sua opinião. Agora, até lá, meu filho, eu fico com o Herculano Pires. Sinto muito. É verdade. É uma forçação de barra muito grande, uma teoria que não encontra respaldo nenhum nos fatos, enfim, nos estudos que são feitos de comparação de personalidade, de passado espiritual, não bate de maneira nenhuma, como inclusive o nosso programa Polêmica Espírita nasceu daí, justamente dessa polêmica, né, que nem deveria ser polêmica, deveria ser apenas considerado uma teoria esdrúxula, né, onde lá nos primeiros programas, os primeiros 7 programas, o Paulo desenvolveu não só essa questão aí da alma feminina, mas uma série de outros pontos que demonstram que Chico Xavier não foi Allan Kardec reencarnado. E Kardec não foi Platão, Kardec não foi Francisco de Assis, e Kardec não foi João Evangelista. Exato. E percebam que quem insiste com isso não somos nós, a gente não está insistindo nisso. Quem insiste é essa literatura. Então, o que nós estamos fazendo aqui é mostrar
que quem está levantando essa lebre, quem está desviando, desvirtuando o trabalho espírita não somos nós. Nós estamos fazendo uma crítica literária e apontando os problemas. Tá? Por nós estaríamos discutindo espiritismo aqui. Só que, infelizmente, há esse tipo de material circulando por aí e desinformando as pessoas. O Pacini Minas Gerais, Juiz de Fora, e tem. Ele tem vários artigos que ele faz essa análise crítica das obras, sim, várias obras, inclusive dessas daí que nós estamos comentando aqui. E cita os pontos, as contradições, as coisas que não batem, por alto, porque se for pegar tudo da obra, vai dar outro livro, né? Exatamente. Então vamos lá, temos aí na página 55, ainda no livro Na Próxima Dimensão. Temos lá, né? É claro que a tarefa que Chico Xavier desdobrou no começo do século passado se deu em condições um tanto diversas da que cumpriu com a identidade de Allan Kardec. Então, novamente, vemos um trecho onde ele novamente volta a essa questão. O meio não deixa de exercer certa influência. Poxa, ok, né, Paulo? Sim. O meio exerce certa influência, sim, mas não ao ponto de modificar completamente a personalidade, né, do espírito. Né, ou fazê-la tão diferente de uma encarnação passada, né? Então, continua ali. O meio não deixa de exercer certa influência sobre a individualidade, constrangendo-a a adaptar-se às novas condições. Uma rosa no Brasil será uma rosa, por exemplo, no Japão. No Japão, muito mal escrita essa frase aí. No entanto, as diferenças climáticas são passíveis de alterar-lhe as características. Quer dizer, comparação um tanto esdrúxula, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Tanto que não se refere à coloração quanto ao perfume. O espírito é sempre o mesmo de uma vida para outra. Todavia, não há para ele como livrar-se totalmente da carga genética que o transfigura, mas não desfigura. Quer dizer, dando asas aí à tese materialista, né, de que nós somos resultado ou do meio ou da carga genética. Que é claro que existe certo peso nisso aí, mas não ao ponto de modificar a essência, né, Paulo? E o conhecimento do passado ele não traz, não? Ele não herda isso dele mesmo, não? Só genética? Pois é. Então vamos lá, continuando. Aí temos um trecho ali, já ao finalzinho da página, né? Então eu vou ler um pouquinho, vou ler o parágrafo inteiro para a gente chegar no trecho sublinhado. Tem uma pergunta ali. Doutor, podemos comentar um pouco o Falando a Terra, que é um livro do Chico Xavier, né? E o Vozes do Grande Além? E aí, claro, isso muito me apraz. São 2 livros extraordinários que, infelizmente, poucos adeptos da doutrina, principalmente os da nova geração, conhecem. Aliás, estamos observando essa tendência negativa na nova geração de adeptos do espiritismo, a falta de estudo dos clássicos da doutrina, Kardec, Denis, Delane, Flammarion, Bozano, Chico Xavier. Até aí, né? Em que pese... Até Bozano tá. Exatamente. Até Bozano tá daí para frente, o clássico de doutrina não. Em que pese a ser o espiritismo uma doutrina evolucionista, ou seja, com sempre maior amplitude de seus postulados, os clássicos lhe constituem os fundamentos inamovíveis. Sem que conheça pelo menos Kardec e Chico Xavier, Mormente, Emmanuel e André Luiz, ninguém pode dizer que sabe espiritismo. As obras de Kardec, é a parte sublinhada, né? E Chico são indispensáveis, uma a outra. Sem Chico, não se pode conhecer mais bem a Kardec. Bem, em português ele está meio esquisito. Não se pode conhecer mais bem a Kardec e vice-versa. E aí, Paulo? Uai, ele igualou as obras de Emmanuel e de André Luiz às de Kardec, cara. É a questão, aí volta aquela questão de enaltecer o médio demais, os espíritos que se manifestaram por ele, como se fosse, meu Deus. Veja bem, vamos lá. Quando o Espírito de Verdade apareceu para Kardec, falou que ele tinha uma missão. E mais ou menos, se você aceitar bem, se você não aceitar, procura o outro, né? Mais ou menos assim? Sim. E o Chico, o que a Emmanuel falou para o Chico?
Se você não escrever os livros que nós estamos querendo, nós vamos desencarnar você. Uhum. Só isso. Só isso já dá para perceber que até o nível de evolutivo dos dois está aí. Exato. Tá certo? Ah, não. Chico Sinto muito. Xavier, Allan Kardec não precisou de ninguém 24 horas no cangote dele dizendo disciplina, disciplina, disciplina. Sim. Né? E se o Kardec tivesse no avião, o avião que tivesse para cair, ia ficar rezando para Nossa Senhora? Vale-me Nossa Senhora, vale-me Nossa Senhora. Não dá, não Não dá dá, cara, não realmente. tem jeito. Sinto muito. É apelação pura. Novamente, página 100, temos lá, ó, o Espiritismo é o cristianismo. A obra mediúnica de Chico é toda voltada para o Cristo. Foi com a tarefa desenvolvida por Emmanuel Chico que o Espiritismo adquiriu mais nítidos contornos cristãos. Ah, Sem o trabalho conjugado dos dois, o Espiritismo não teria as características do Consolador. Quer dizer, nesse caso aí, Kardec fez um trabalho incompleto e que não tinha essa vertente ligada ao Cristo, a Jesus. É isso que ele está dizendo aí, né, Paulo? sim. O que é um tremendo de um absurdo. E aí continua. Então, indiretamente, o senhor crê que Chico psicografava o próprio Cristo? Ai, Nossa. próprio Cristo. E a resposta, digamos assim, Chico psicografava a essência do pensamento de Jesus. Sendo psicógrafo de Emmanuel, ele era psicógrafo do Cristo. Por quê? Porque o Cristo era a fonte de inspiração de Emmanuel. Ele nada fazia de motu próprio. Os espíritos em geral escreviam pelo Chico? Eram direta ou indiretamente auxiliados por Emmanuel. Há, porém, uma mensagem da lavra mediúnica de Chico que o senhor diria ter vindo diretamente do Cristo? Sim, trata-se da página intitulada Vozes do Espírito, que, aliás, durante muitos anos, Chico, com a sua humildade, a manteve em seus arquivos. E depois, sem alarde, fez com que integrasse a coletânea do livro Aulas da Vida, Eila. E aí aparece um trecho aí do livro, né? A natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida. Ué, Arthur, mas Voz do Além? Vozes do Espírito. O Ah, nome não, tá. Vozes do É outra Espírito. coisa, não é Voz do Além. Voz do Além da renome mediúnica do Chico. É. Então, obviamente, né, novamente cometem esse exagero, né, em relação à questão do Chico Xavier e do próprio Emmanuel. Página 214. Temos ali pássaros de plumagem maravilhosa e canto maravilhoso, mavioso, esvoaçavam perto, sem nenhum temor da nossa presença. Na mata Roxinol. que se estendia a perder de vista, não me parecia haver predominância de uma espécie animal sobre a outra. Eu tinha a impressão de que tudo, inclusive o espaço, era equitativamente dividido, o que emprestava ao ambiente uma harmonia incomparável. Não foi sem grande surpresa que notei num galho de árvore a presença de um ninho entretecido com ramos e flores. Aí vem um comentário. Trata-se de uma espécie de rouxinol que se aclimou no bosque, explicou-me André. Aí uma pergunta. Mas eles estão chocando? Isso tudo seria no mundo espiritual, né, Paulo? É, mas veja bem, ele falou viu um roxinol. Aham. Já eles estão chocando ou ele está chocando? Ela tem isso, né? E por que não haveriam de fazê-lo, doutor? Seria a Terra um mundo mais perfeito que o nosso? Engana-se os que pensam que nós sejamos, aí vai continuar ali, né? Só que, né, Paulo, ao mesmo tempo, os espíritos na codificação dizem que há belezas em toda parte, né? Que a questão da beleza é algo, de alguma maneira, relativa, né? Não quer dizer que no mundo espiritual não haja belezas, mas não necessariamente tem que ser belezas idênticas às da Terra, né? Então, parece que houve ali uma forçação de barra, mas vamos lá.
Então aí ele prossegue, né? A vida sempre passa de uma dimensão a outra, rodeia-nos uma dimensão invisível. Esperaríamos o quê? Ou os homens nos acreditam igualmente desprovidos de pulmões? E aí a pergunta: e nascem crianças por aqui? Quer dizer, nascimento de crianças no mundo espiritual. André Luiz e Odilon se entreolharam e o amigo que nos acolhia respondeu-me: é claro que sim. Meu Deus. No entanto, convém que o senhor não se aprofunde agora neste assunto, pois correrá o risco de invalidar toda a sua obra. A reencarnação é constituída de nuances que os homens não poderiam entender. Quer dizer, ele está defendendo a reencarnação no mundo espiritual. Quer dizer, Exatamente parto no isso. mundo espiritual. Ora, havendo parto, haveria também relação sexual, então haveria também o óvulo, haveria o espermatozoide. E aí, Paulo, onde é que isso vai parar? Ué, mas o perispírito não é carne, cara? Normal. Ah, Tá. Meu Deus. olha, é difícil, viu? É difícil manter a seriedade numa hora dessa. A gente não sabe se ri ou se chora. O riso é um riso mais nervoso do que outra coisa. Se a população espiritual é maior que toda a população mundial, de onde viriam esses espíritos? Paulo, o que a gente aprende acerca da evolução do princípio inteligente, Paulo? Não, e até e mais é mais, né? E os outros planetas não tem espírito que pode vir É, para cá e daqui vai para outro planeta, não? está negando a pluralidade dos mundos habitados. Hum, Como se só a Terra Tu pudesse. é espírito. Meu Deus. Matematicamente é impossível que procedam da Terra. É verdade, né? De outros mundos físicos, alguns, porém, não todos. Alguns, porém, não todos. Esses espíritos, doutor, são oriundos de dimensões localizadas acima ou paralelamente à nossa. O vazio absoluto não existe. Então a gente percebe que ele mistura verdades, né, em meio a algumas verdades, Sim. uma série de inverdades, né? Então ele diz: alguns, porém, não todos. Esses espíritos, doutor, são oriundos de dimensões localizadas acima ou paralelamente à nossa. O vazio absoluto não existe, a vida palpita em toda parte. As diferentes dimensões se intercomunicam. E existem passagens entre elas, e emigrar de uma para outra implica modificação em nível de perispírito e de forma. A reencarnação, na verdade, é uma escada que, quando desce, se materializa e, quando sobe, se sutiliza. Os homens não deixam o corpo em definitivo, mas cedo ou mais tarde sentem-se atraídos para uma nova experiência física. Os espíritos que galgam outras dimensões, muitos deles ainda não se emanciparam de seus compromissos por aqui. Vamos lá, vamos prosseguir. Quase. Agora já estamos no livro final do nosso estudo de hoje, que é Emmanuel, Médium do Cristo. Então vamos ver. Deixa eu ver se eu coloquei a capa aqui. Eu acho que eu tenho a capa dele. Peraí, deixa eu voltar e aqui um pouquinho. Ah, acabei, eu acho que não colocando. O pessoal vê a capa. Peraí. Acabei não colocando, mas tudo bem. Arthur, deixa eu só Sim. ler aqui do livro Infinitas Moradas. Ah, tá aí. Ah, eu que pulei sem querer. Dois trechinhos aqui rapidinho. Sim. Parece que você não pôs aí, mas achei interessante. No capítulo 1 está lá assim: indo, no entanto, no âmago da questão, como se o psiquiatra fosse ele e não eu, o abnegado companheiro perguntou: mas a crítica dos confrades é a que mais nos incomoda, concorda? Perfeito, plenamente, pois na maioria não são fraternas, as críticas não são fraternas, viu, Arthur? E escondem outros interesses, viu, Arthur? Perdoe-me, Odilon, mas você me conhece bem. Estarrece-me a estreiteza de raciocínio de tanta gente. O que eles tenho dito em minhas obras não são senão 10% do que gostaria. Quer dizer, gostaria de falar mais bobagem, né? Eu não me intimido, mas a pressão sobre o médio, que, diga-se de passagem, frequentava a minha casa desde a juventude, chega a ser impiedosa. Deu para entender o que ele está fazendo aqui? Ele tá criticando os críticos Sim. e defendendo o médio. Uhum. Tá certo? E um pouquinho na frente, porque você tocou aí, ele vai falar assim... o Odilon fala assim... um pouco ele fala assim...
o Inácio pergunta para ele certas coisas assim, lá no meio fala assim, já no finalzinho, para não ficar lendo tudo, nem esses nossos irmãos com problemas de deformidade do corpo espiritual, ao ponto de necessitarem praticamente de um novo nascimento por aqui onde? No mundo espiritual, com a finalidade de readquirir a forma humana antes de um novo mergulho na cara. Aí o Odilon fala assim, é um tema que transcende este, Inácio, sobre o qual, infelizmente, não devemos nos aprofundar como os companheiros encarnados que, a bem da verdade, ainda revelam dificuldade para aceitar a reencarnação como ela é. Ou seja, eles dão a informação, mas não posso aprofundar, ou porque não tem argumento. Quem não sei, né? Eles não entenderiam, presta atenção agora, a gravidez, e está entre aspas, perispiritual nas regiões inferiores. Meu Deus do céu. É isso aí, cara. E aí a gente vê nesse novo livro, Emmanuel Médium do Cristo, novamente a defesa da tese de que Chico foi a reencarnação de Allan Kardec. São livros de um tema só, praticamente, né? Aí temos lá, o senhor continua sustentando a tese de que Chico era a reencarnação de Allan Kardec? Sim, primeiro porque tem conhecimento de causa, olha a carteirada, Paulo. Segundo, porque a fim de levar avante de maneira irrepreensível do ponto de vista doutrinário a tarefa empenhada em suas mãos, Chico carecia de ter a doutrina entranhada em seu espírito. O médium, seja ele qual for, não é um instrumento inteiramente passivo conforme se imagina. Nenhum médium que não fosse Kardec não se teria havido tão bem na tarefa que Chico executou. Quer dizer, só poderia ser Kardec para fazer o que Chico fez, né? Quer dizer... E aí continua... Aguarde o próximo programa, que eu vou falar sobre isso, tá? Não vou nem dar spoiler aqui, não, porque você vai perder a graça. Aí uma pergunta, considera que o próprio Kardec, embora não detentor da faculdade mediúnica ostensiva, tenha sido o maior médium da codificação? A resposta, a tal respeito, creio que não haver nenhuma dúvida. Não nos esqueçamos de que a faculdade intuitiva é a mais preciosa das faculdades mediúnicas. No capítulo 9 do livro No Mundo Maior, de Calderaro, falando André Luiz, considera que, abre aspas, a mediunidade mais estável, mais bela, começa entre os homens no império da intuição pura. Fecha aspas. Parabéns, porque aqui no meio espírita fala que Kardec não é médio. Aqui está falando que Kardec é médio intuitivo. Parabéns para eles. Acertou. Mas vai indo. O Espírito da Verdade exerceu o papel de controlador dos espíritos da codificação? Resposta. No caso do Espírito da Verdade, que era João Batista. E aí, Paulo? O Espírito da Verdade foi João Batista? Olha, se foi João Batista, nós estamos com um problema sério, porque ora ele manifestava como João Batista, ora manifestava com o Espírito de Verdade mesmo, porque nós temos comunicação de João Batista na codificação. Exatamente. Também. Também. Então, no caso do Espírito da Verdade, que era João Batista, médium de Jesus Cristo, outros espíritos atuando junto a Kardec lhe serviam de intermediários, como São Luís, por exemplo. O Espírito da Verdade era médium de Jesus, e o São Luís, por sua vez, médium do Espírito da Verdade. Nem todos os médios da codificação estavam à altura de estabelecer sintonia com o Espírito da Verdade, que não raro intuía o próprio Kardec diretamente. Continuando. João Batista Sim. é o maior aqui na Terra. No reino dos céus é o menor. Quem falou isso? Quem? Um tal de JC, você conhece? Jesus, claro. Então, estão colocando aqui o João Batista como espírito puro, cara. Uhum. Será que desses 2000 anos ele virou espírito puro? Provavelmente não, muito pouco tempo ainda, né? É pouco tempo, dentro da eternidade é pouco tempo. Aí temos ali, né, ainda dessa obra. Mulher, ao posto de Jacó, profetizou a mulher samaritana. Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Interessante que esse texto, tanto quanto aquele outro do prenúncio do Consolador, tenham sido anotados tão somente por João, sendo omitidos pelos demais evangelistas. O que o senhor aqui quer dizer com isso?
que, dentre as suas múltiplas vivências reencarnatórias, Kardec era a reencarnação de João Evangelista, o discípulo amado. Daí podemos compreender o que o Cristo disse a Pedro a respeito dele. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O Espiritismo é a verdadeira anunciada parúzia, a segunda volta do Cristo. Se Kardec foi o João Evangelista e Chico era Kardec, logo... E aí a resposta, Chico Xavier era João Evangelista, que por sua vez também foi Francisco de Assis. Chico 2 vezes, não é? Paulo, Chico foi todo mundo, Paulo. Chico Sim. foi Platão, Chico foi Kardec, Chico foi Evangelista, Chico foi Francisco de Assis. Será que nesse universo de incontáveis números de espíritos, há assim tão poucos para servir ao ponto de um tem que cumprir com todas as missões, estar em todos os lugares, ocupar todas as posições importantes? Como Não é que tem é mais isso? ninguém? Ele está faltando espírito, né? Tem um certo ponto, eu não sei se é na codificação ou uma outra escrita de Kardec, que ele vai falar que a educação é a obra da minha vida, não é? Então ele antes de ser o codificador, ele foi educador, foi professor. E na codificação, essa parcela de professor, de educador, está bem clara lá. A Sim. forma de didática de escrever os livros, os temas, tá certo? Então, essa seria uma característica fortíssima para ele trazer para a vida seguinte. Sim. Certo ou não? Uhum. Você vê isso no Chico? Não. Então temos o José Neto, né? O livro dos Espíritos dos Médicos, Kardec afirma que os animais são classificados e reencarnados quase que imediatamente. Contribuição aqui do José Neto, a questão lá do rouxinol, né? Aquela coisa toda. Bem, deixa eu ver aqui quem mais, antes de a gente seguir, né? José Neto ainda falando, portanto, a pura viagem alucinante com LSD. Não, William, não tem... veja bem, William Queiroz, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao canal, não é conduta desequilibrada, nós somos todos humanos, a gente não faz aqui teatro, tá? Você nunca riu na sua vida de uma coisa que você acha engraçada, tá? Então a gente aqui não está para posar de religioso, tá? A gente está fazendo um trabalho sério, e um trabalho sério não se mede se a pessoa de rir ou deixa de rir. A seriedade não está na falta de riso, a seriedade está em você, tá? Então, já que você veio com esse seu comentário, sim, desrespeitoso e desequilibrado, tá bom? Aqui a gente não vai estar aceitando esse tipo de comentário, tá? Nós dois aqui, somados, temos quase um século de espiritismo, tá? Então, o que a gente tenta fazer aqui é muito o contrário do que você está achando. Shirley de Sequeira, William não é pensar diferente, é dizer algo sem fundamento, sem nexo algum. Exatamente. Shirley ainda dizendo, isso é puro fanatismo. José Neto falando, ó, todo mundo está vendo exatamente a mesma coisa que a gente está vendo, não, Paulo? Mas, obviamente, tem sempre alguma exceção, né? Esses escritos aqui são um deboche sobre o esforço de Allan Kardec. É por isso, Paulo, mensalidades assim, que o nosso movimento está assim, ó, aceitando tudo quanto é mixórdia, né, em forma de livro. Carlos Guilherme dizendo, até hoje eu não vi ninguém dizer ter sido Hitler ou congêneres. O povo só fica falando de reencarnações de santos. Exatamente. José Neto, chamar Kardec de apagado, professor, o que lhe parece? Exatamente, acho que ele dizendo, eu também não sei se dou risada ou choro. Realmente a gente tem que transmitir as nossas emoções. Emoções fazem parte do nosso espírito, tá? Então, quem renega as emoções, então está com algum problema até psiquiátrico. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, Chico ali foi todo mundo. Ali a capa do livro, né? Emmanuel, médium do Cristo. E mais um trecho, ó, já na página 17. Emmanuel, conforme sabemos, participou da codificação, não
é de autoria dele a mensagem inserida no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada O Egoísmo. Paulo até já adiantou essa parte. Vamos ler aqui. Correto, todavia é bom que se diga. A sua participação, como a de outros espíritos, não se restringiu à referida página. Nos bastidores da codificação, foi ele um dos espíritos mais atuantes. E aí um comentário depois. Sim, porque é de se pensar que apenas com a página que escreveu, a sua participação tenha sido demasiadamente discreta, para depois assumir um papel de tão relevante importância na doutrina. Então agora está explicado por que coloca ele agindo nos bastidores, para engrandecer. Certo? E como eu disse, esse Emmanuel da codificação não é esse que era o mentor do Chico, mas é de jeito nenhum, na minha opinião. O fato de ter o mesmo nome não quer dizer que seja o mesmo espírito, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Outros espíritos, talvez de maior renome, igualmente tiveram uma participação considerada discreta, embora importante e decisiva. Sócrates, Timóteo, Paulo de Tarso, Agostinho. O problema é que os homens continuam dando excessivo destaque à questão da identidade. Quer dizer, perceba que eles tentam inverter. Quem está, na verdade, fazendo questão, dando destaque à questão da identidade, são eles, né? E não os críticos. Doutor, uma pergunta à margem. Como Kardec pode ter sido João Evangelista se o citado apóstolo comparece assinando comunicados na codificação? Essa resposta está aqui? Você me passou essa resposta? Tá, isso é muito simples. A mediunidade possui nuances que sobre a Terra vocês estão longe de entender. Isso já parece que até já falou isso. É saber, por exemplo, que Camille Flammarion era a reencarnação de Galileu Galilei. E ele bota na mesma história. Sim. Perfeito. Na página 25, há quem argumente... Aí ele fala ali um pouco do padre Manuel da Nóbrega, né? Sim. Que teria sido uma reencarnação de Emmanuel. E aí, ao final, ali, o Paulo faz esse destaque. No excelente livro Brasil, Coração do Mundo, para o Evangelho, Humberto de Campos se considera um dos espíritos santificados que se ofereceu a Ismael para o serviço de evangelização na então chamada Terra de Santa Cruz. Por que você sublinhou ali, Paulo? Não, porque antigamente eu até citava esse livro para alguma coisa. Hoje eu sinto muito. Depois que colocou o Steng lá, que caiu de paraquedas lá, cara, eu sinto muito. Nada a ver. Essa forçação, né, essa tentativa, essa insistência de colocar todos os espíritos que se comunicaram com Chico Xavier ou que são conhecidos no meio espírita como reencarnação de outras pessoas importantes, realmente não soa muito bem, ainda mais quando, como você bem falou, né, não se apresentam nenhum indício contundente disso, né? Fica muito na base da especulação o tempo inteiro. Página 165 do livro Emmanuel, Médium do Cristo. O Paulo sublinha ali, né? André era médium de outros espíritos, Emmanuel, médium do próprio Cristo. E aí, Paulo? É o que eu tô falando, cara. Eles estão levando o cara de tal forma que... Quem foi médium do próprio Cristo na codificação chama-se Allan Kardec. Tá? E isso fica muito claro. Né? E até mesmo, veja bem, que vamos lá fazer uma comparação interessante. Quando o Espírito de Verdade manifestou, ele disse mais ou menos assim, que ficaria à disposição de Kardec um quarto de hora, né? Se não me engano, à disposição dele, ou seja, de 15 minutos por dia, sei lá, qualquer coisa assim. O Emmanuel, guia de Chico, ficava 24 horas colado nele. E aí, como é que fica? Quer dizer, houve uma regressão de Kardec? Né? Agora, igual eu disse, em Deus, o Kardec, o mentor dele, o Emmanuel, e André Luiz também, porque do jeito que está colocando aqui como obra, né, igualzinha da codificação, cara, eles estão querendo... em Deus do Chico, quer dizer, né? Em Deus do Chico, o Manuel e o André Luiz. Então, uma vez eu disse e pensei, eu posso estar errado. Como eles não têm como dizer que o Chico
as obras de Chico é mais importante que a de Kardec, põe o Chico como sendo Kardec reencarnado. Iguala. Não tem outra justificativa. Não tem. Para mim não tem. É isso que eles estão querendo. E fora os outros interesses, né? Que dá Ibope, dá like, vai chamar para palestra, e vai dar os holofotes, né? Exatamente. Eles pegam carona nisso para também haver uma exaltação em torno deles próprios. Também, o holofote cai em cima deles. Ah lá, o amigo do Chico, o amigo do Chico vai falar aqui para nós hoje, né? Como se diz, né? Tão amigo do Chico que o Chico não queria ele nem pintado de ouro na frente, como foi demonstrado ali, né? Na reportagem. Ainda do Emmanuel Médium do Cristo. No final ali, né? Vou ler um pouquinho antes para o pessoal entender melhor. O que o senhor acha que Neio Lúcio, falando pela espiritualidade superior, quis dizer com tais palavras? Aí tem lá alguns trechos, né? Que o médium, para produzir, tem que apanhar, meu filho. Isso, doutor Inácio sorri. Esse sorriso não vai ter crítica, né? O doutor Inácio rindo, dizendo que o médium tem que apanhar, ninguém fala nada. Mas o Arthur e o Paulo Neto não pode soltar aqui um riso. Ué, meu Arthur, você não vai falar dele mandando banana para os outros, não? Você não mostrou, não? O quê? Doutor Inácio dando banana para os outros, não acreditar nele, ó, banana para vocês. Tem essa parte mesmo. Não sei se está aqui, eu acho que não. Aí tá, que o médium, para produzir, tem que apanhar, meu filho. O doutor Inácio sorri. Mas só o médium, doutor? O espírito não? Quer dizer, o outro né, queria que o espírito também apanhasse. O espírito apanha do lado de cá. O doutor Inácio torna a sorrir. O senhor diria de que as revelações efetuadas por André Luiz superam as de Allan Kardec? Não, elas se equivalem. Olha aí, lá, Paulo. Aí. São interdependentes. André Luiz sem Kardec seria menos entendido. E Kardec sem André Luiz, menos substancioso e fascinante. Ah, cara, sinto muito. Sinto muito. Meu Deus do céu. E ainda pegaram a gente de bom humor, né, Paulo? Porque se a gente tivesse mau humor, a gente estaria aqui tentando a lenha, né? Mas a gente não está fazendo isso, está preferindo só dar umas poucas risadas. Meu Deus, é muito absurdo mesmo. Olha, essas obras eu não vejo grande problema para quem tem conhecimento. Sim, claro. Porque a gente vai ver que não dá para aceitar, Mas a pessoa que não tem conhecimento, muito conhecimento, ou está entrando agora, cara, cai na lábia desse pessoal, canta a sereia. Sim. E aí começa a replicar coisas que não são verdade. Então aí replica que Chico era Francisco de Assis, que Chico foi João Evangelista, Platão. Que Chico foi A, B, C, foi Kardec. Aí começa, né, cara? Não tem jeito. E quer que a gente não fala nada? Quer dizer, para muita gente, só eles podem falar. Só eles têm, né? Agora, você não pode discordar. E pior, não é uma simples discordância. A discordância que é feita através, principalmente do trabalho do Paulo Neto, é uma discordância fundamentada, né? Apontando todos os deslizes, as incoerências, as contradições, né? Mas no próximo programa que nós vamos continuar esse aí, que a parte que eu vou falar, eu vou trazer todas as provas que eu tenho. Eu não falo de atismo. Isso aí. Eu vou mostrar onde que está o problema. Né? Que é totalmente diferente. E quando eu acho, eu falo assim, Arthur, eu acho. Eu deixo bem claro que é opinião, para não confundir o ouvinte ou o leitor. Né? É passivo de mudança. Eu acho. É passivo de mudança. Quando eu falo acho, eu posso ir. É que eu tô querendo dizer, eu posso estar errado, tipo assim, entendeu? Mas o que eu penso é assim, mas quando é algo fundamentado em uma hora, é o que está lá, cara, sem chance. Sem chance. Exatamente. E aí vamos para o último slide. Vamos lá ver a última afirmação ali. Os espíritas dispõem de uma riqueza espiritual nas mãos, que infelizmente são poucos os que sabem avaliar.
Os chamados romances de Emanuel são a autêntica história do cristianismo em seus primórdios. E o livro Renúncia, por assim dizer, é a antevéspera do advento do Espiritismo em meados do século XIX. Então, a primeira afirmação, Paulo, os romances de Emanuel são a autêntica história do cristianismo, ou você vê que há coerência perante os estudos do cristianismo primitivo, do Jesus histórico? Como é que é isso? Ou não? Eu não vejo, não, sabe? Tudo que você cai na faixa de romance, os romances têm um problema sério. Que mesmo um romance histórico, ele pode ter muita coisa criada pelo autor. Ele dá essa liberdade, tá? Então, no meu caso, por exemplo, eu não uso nada de romance para argumentar nada. Como fonte de referência, por exemplo, né? Não uso. Justamente por ter essa dificuldade. Então, nos romances de Emmanuel, ele fala do que os livros de Mateus circulavam, quando a gente sabe que os evangelhos foram escritos aproximadamente 30 anos, mais ou menos, depois da morte de Jesus, que é o primeiro, segundo consta aí, seria o de Marcos, né? Depois o Mateus, 30 a 40 anos. Quer dizer, como é que estava circulando lá? E, na verdade, cada um escreveu o seu. E mais ainda, ou pior ainda, os nomes que tem lá, já falei uma vez e repito, os nomes que tem nos títulos dos evangelhos não designam os seus autores. Quem fala isso aqui não sou eu, são os estudiosos da atualidade, mas não aceita mesmo. Nem o Apocalipse ser de João. É um João velho que Deus sabe quem é. Só Deus sabe quem é. Não é o João evangelista, o discípulo de Jesus. E aí, essa misturança toda, né, do contexto histórico, falta da atualização do conhecimento bíblico, das informações em cima da Bíblia, via estudo de comparação, via pesquisa arqueológica, leva os caras a ficar defendendo coisas que já deviam ter passado há muito tempo. Exatamente. Bem, vamos ver algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá. Vamos voltar aqui para o nosso... Pronto. Vamos ver algumas perguntas, mais que eu teve algumas perguntas aqui no final. O José Neto aqui comentando, né? A que nível chegou o movimento espírita? Rebaixa o Kardec por não terem coragem de se aprofundar em sua obra. Carlos Guilherme, e o pior é que esses médios não escrevem somente um livro, mas é uma enxurrada deles, um livro atrás do outro, sempre com novas revelações, entre aspas, bombásticas. Exatamente isso, Carlos Guilherme. Sheila aqui concordando, né? José Neto, os livros de Emanuel estão lotados de anacronismos e até plágio de outros autores. Isso é a opinião do José Neto. Cláudio Pecorari nos direcionando uma pergunta. Paulo e Arthur, tais obras venderam muito? Vendem muito, né, Paulo? Sim. José Neto aqui concordando com Paulo. As questões históricas não batem com as pesquisas. É isso aí. Bem, então... Aí tiveram muitas edições, possivelmente sim, né? Porque esses livros... cai muito no gosto popular, porque a maioria não gosta de... Compartilha só esse, Arthur. Tá, vamos lá. Você me perguntou, a resposta está aí. Uhum. Isso eu canalizei um deles. Fiquei um tempão com esse livro guardado, cara, porque eu não estava com coragem de soltar. Mas, nossa, não adianta não. O que pronto. Aí. Essa obra eu questiono. Sim, sim. Tá certo? Tá lá no meu site, para quem quiser. Pode até ter, né, Paulo, uma grande conteúdo no sentido moral, né, e tudo mais. Isso aí nem, não é questão de discutir. Sim, o que está discutindo é que como se ele retratasse fielmente a história. Não. Fielmente não. Porque, como eu disse, os romances, menos os romances ditos históricos, eles têm uma parte de ficção. Então, para a gente saber o que é fato, o que não é difícil. Lembra do filme Kardec?
É. Que tal da prisão de Kardec? Deu para entender? Exatamente. Então são coisas que são acrescentadas para É, dar um gosto, para dar um tchan na coisa que não tem é. nada a ver com a realidade. Falar que o cara tá errado, o cineasta, não. Não, não. Ele fez o papel dele. É, É nós que temos que ter conhecimento para falar assim, não, aquilo é ficção, aquilo não é. Tá certo? exatamente. E para ter conhecimento, você tem que estudar muito e muitas vezes se dá a oportunidade de escutar pessoas que têm mais estudo que você falar alguma Certo. coisa. A gente sempre está correndo atrás desse pessoal, né? Ainda Uhum. mais que a internet do jeito que está hoje aí, então tem É, live de tudo que tem jeito que você possa imaginar. E muita gente boa mesmo, que dá para é, aprender muito mesmo. A é gente verdade. ficar veiaco aí, né? Nessas coisas que estão saindo aí. Isso daí. Bem, então, chegamos ao fim do nosso 109º Polêmica Espírita, só que não para por aqui. Daqui a 2 quartas-feiras, né? Então, na próxima quarta-feira não teremos Polêmica Espírita, mas já na próxima, né? Teremos, então, voltaremos a essa questão aí dessa literatura, principalmente advinda do médium Carlos Bacelli, onde ele lá afirma psicografar mensagens, né, do doutor Inácio, né, que nós apresentamos aqui, inclusive, né, Paulo, para a gente, antes de encerrar, apresenta traços de personalidade que o doutor Inácio não tinha, né, quando encarnado. Sem chance. Debochado, Debochado. e rude, dando patada em todo mundo. Então, realmente, muita coisa estranha nessa literatura e estamos fazendo, como dissemos há pouco, aquilo que Kardec sempre nos pediu, para que tudo que viesse do mundo espiritual passasse por uma análise severa, né? Termo, inclusive, utilizado pelo próprio Allan Kardec. Rosário Rezende dizendo, paz plena, uma reunião mediúnica em 1984, um dia a gente falou em segunda morte com o fim do espírito. Comentei sobre a pergunta 118 do Livro dos Espíritos. Tem muita teoria, né, antidoutrinária por aí e que o pessoal, por vezes, nem consegue sustentar de maneira racional. Bem, então é isso, Paulo. Alguma consideração final antes do nosso encerramento? É só como eu já tinha falado na hora que você saiu do Sim. ar aí, Uhum. que nós fizemos um trabalho, né, sobre o tema. Você fez sua parte, eu fiz a minha. Uhum. Eu não sei o que você tinha, eu não sabia o que você tinha feito. Sei agora, né? Porque, claro. Então, como eu falei com o pessoal, assim, que pode ter coisas que você falou que eu vou falar também. Mas só que eu vou apresentar muitas vezes a informação. Por exemplo, quando eu vou falar das profecias, por exemplo, eu vou citar o texto, eu vou mostrar a coisa mais objetivamente. Então, eu acho que vai acrescentar, tá? Claro, Mas sim, perfeito. vai ser interessante, sim. Vai ser um aprofundamento, né? Um aprofundamento e mostrar que a gente não está aqui sem base, vamos dizer assim, né, Arthur? A gente tem base, sim. Muitas vezes aqui a gente não apresenta na fala da gente para tornar a live mais dinâmica, né? Mas como eu tenho um viés de pesquisador, não tem como largar isso, tem entranhado mesmo, né? Então eu gosto sempre de apresentar as fontes e aí vocês vão ter a oportunidade de ver coisas que nós vamos falar e que vai ter toda a fonte, toda a informação, ou contradizendo o que está lá, ou informando, ou dando outra informação do que está lá escrito e por aí afora. No mais, agradeço aí a todos a presença e a participação do pessoal. Pedimos desculpa, né, Arthur, pelos risos em excesso. Mas não tem como, cara. Não tem como. Do jeito que a gente lê essas coisas, sinceramente, não tem como não rir. É verdade. E aí, até a próxima oportunidade, né? Daqui a 15 dias. Isso aí. Daqui a 15 dias estaremos de volta com o nosso segundo programa, né? Polêmica Espírita desse ano que se inicia de 2025, prometendo a vocês aí programas e temas muito interessantes, né? Para o ano inteiro. Então, um forte abraço a todos, tenham uma boa noite e até mais, pessoal. Tchau, tchau.